É um desafio, doutor Edmatic, falar Com triglicérides, não é? Prazer em Tudo bem, recebê-lo. Regina? Tudo Prazer bem? Bom, feliz ano novo, né? Igualmente. Para todos nós. Você viu o filho do Leonardo? Lá das nossas terras. Ah, do interior também? É, lá do interior. Como é que tá Rio Preto? Tá quente, chovendo muito, né? Algum desastre natural por causa da chuva ou não? Nós temos muita enchente lá, como você sabe, né? E isso é um problema crônico que não tem solução. Entra prefeito, sai prefeito, parece que a estrutura urbana não aguenta, né? Colesterol é um problema crônico também ou não? É um problema crônico que a gente começa na infância, adquire na infância, com aquela história do pai e a mãe da batata frita, da essas coisas aí extravagantes, fast food, e isso vai se somando até a idade adulta, né? E quando a gente faz o exame, vem colesterol, triglicérides. E qual é o outro? THL? Aí o colesterol tem as frações, HDL e o LDL. O HDL é o bom colesterol. Isso aqui. Qual a diferença? O colesterol HDL, ele ajuda a eliminar as toxinas do organismo, ele elimina até o colesterol ruim. Então ele é importante que esteja num nível alto, o H. Tá. Já o L é o causador dos infartos, derrames. Ele é um colesterol que acaba acumulando nas artérias e entope as artérias. Porque quando a gente pega o exame, às vezes está colesterol HDL altíssimo. Quando ele está alto é bom. Tá tudo certo. Tá tudo certo. É um fator de proteção que a pessoa tem. Tá. E o LDL E o LDL, quando ele vem alto e o H geralmente baixo, aí a gente fica mais preocupado. Vamos aos mitos e verdades e depois vamos falar sobre os alimentos? Sim, com certeza. Aqui nós vamos ter alguns alimentos que são exemplares no sentido de diminuir colesterol, né? De diminuir o colesterol L, o ruim. Diminui. Tá, exemplares. Nossa, são exemplares. Nós temos que adotar na nossa dieta. Tá, não pode faltar, né? Não pode faltar. Vamos aos mitos e verdades, depois a gente fala dos alimentos, tá bom? Doutor Edmo, é mito ou verdade que taxas elevadas de colesterol e triglicérides... É triglicérides ou Você pode falar triglicerídeo ou triglicérides, a mesma coisa. Os dois são... sinônimos. E os dois são corretos? Os dois são corretos. Você fala como? Eu geralmente falo triglicérides. Então eu vou falar igual você. Então, tá colesterol bom. E triglicérides sempre causam sintomas? Não, sempre não. Esse é o grande problema. Às vezes você olha uma pessoa por fora e imagina que ela seja saudável porque o corpo parece estar tudo certinho, né? Tem nada a ver. Não, eu tenho, por exemplo, alguns atletas que acompanham comigo e tem colesterol muito alto. Então, o fato de estar alto não quer dizer que você venha a ter um sintoma. Perfeito. É mito ou verdade que dietas que cortam carboidratos podem aumentar o colesterol? Isso é verdade porque geralmente as dietas que a gente corta carboidrato, você prioriza proteínas. E algumas pessoas acabam indo muito em churrascaria, come proteína e gordura. Proteína é carne? Proteína é carne vermelha, carne de porco, muitos queijos, laticínios. E aí a pessoa acaba dando prioridade a esse tipo de alimento em detrimento do carboidrato. Pode até ajudar no emagrecimento, só que por outro lado aumenta o colesterol. Quer dizer, emagrece, mas não ganha saúde. Emagrece sem ter uma saúde. Esse é o perigo de certas dietas do modismo, né? Perfeito. Isso em algumas palestras que eu faço, eu sempre ressalto isso. Cuidado com dietas da moda. Doutor Edmo, é mito ou verdade que aumento de triglicérides pode gerar inflamação do pâncreas? Não, isso é uma verdade. Inclusive eu posso deixar o número aqui, Regina. Acima de 500 miligramas por decilitro de triglicerídeos ou triglicérides, o risco está consolidado de uma pancreatite. Pancreatite, o pâncreas inflama, para de trabalhar com a insulina, para de metabolizar as gorduras e nós podemos entrar numa falência até morrer. Tá, olha, seríssimo. É super sério. Seríssimo. Seríssimo. É mito ou verdade que o uso de medicamentos e suplementos vitamínicos ajudam no controle do colesterol? Exatamente, no controle sim. Então, por exemplo, a vitamina E é muito útil. As castanhas, por exemplo, e as sementes são ricas em vitamina E. Vamos falar aqui dos alimentos, já que o assunto veio aqui para a mesa. Castanha vale tudo? Vale amendoim? Vale... Não, esse é um ponto crítico que você colocou. Quando a gente diz castanha, amendoim, castanha do Pará são muito oleosas. Então, a recomendação é consumir pouco. Talvez uma vez por semana, 3 a 4 unidades de castanha de caju e uma só de castanha do Pará, porque ela é maior, né? Bem pouco. Bem pouco. Agora, a amêndoa, nozes, avelã, aí dá pra gente ter um consumo um pouco maior. Tá. É gergelim? Esse é a linhaça dourada. Toda vez eu confundo. É, linhaça dourada e chia. São dois tipos de chia. Tanto faz, as propriedades são as mesmas. Tanto faz. Você pode misturar com arroz, com feijão. Tem gente que costuma colocar na gelatina, tem gente que mistura no suco. Seja qual for a forma, você está ingerindo e aproveitando os nutrientes. Manteiga é proibitivo?
A gente fica um pouco preocupado porque manteiga às vezes vem com gorduras que não são, não são gorduras como, por exemplo, as insaturadas, que são as mais benéficas. São gorduras mais tóxicas, né? Aqui nós temos o quê? Aqui você tem do seu lado esquerdo a sardinha e o atum. São dois peixes também de baixa caloria, cujo óleo é muito benéfico, então inclusive a oleosidade desses dois peixes ela é salutar, é um óleo interessante para a nossa saúde. E os peixes são ricos em ômega, né? Como nós sabemos, ômega 3 principalmente, que é benéfico para tudo. Tivemos ontem uma pauta sobre sardinha e falamos sobre isso. É um preço ótimo? É acessível a toda a população. Acessível e muitas propriedades benéficas. Muitas propriedades, exatamente. Frutas em geral ou são essas? O abacate? Frutas em geral. Aqui a gente pode destacar, por exemplo, as uvas, que são ricas em antioxidantes, por exemplo, o resveratrol, que a gente vê sendo usado muito em cosméticos hoje, né? Então, o benefício é para o coração, para o cérebro, para a pele. Pera e maçã tem diversas propriedades, principalmente o conteúdo de fibras. Isso ajuda muito no intestino e o intestino funcionando bem elimina toxinas, entre elas o próprio colesterol. O limão, o abacate também são substâncias úteis para o organismo no sentido de melhorar o nosso metabolismo. Lembrando que esses alimentos ajudam a baixar o colesterol. Sim, eles ajudam a reduzir, seja porque tem muita fibra ou porque realmente possuem certos tipos de óleo que metabolizam melhor o colesterol. E aqui, tomate... Os vegetais, né? Então, tomate, cebola, o quiabo, o alho. Eu até faço uma ressalva, cebola e alho possuem um antioxidante chamado glutationa. Isso é bom. É um dos mais potentes que nós temos no organismo para combater câncer. Olha. Quem tem boa digestão para o alho deve usar o alho. Quem tem boa digestão para cebola deve usar. O problema é que não são alimentos gostosos, palatáveis, né? Eu adoro, doutor Edmo. Ótimo. Eu também, por exemplo, cebola eu tenho boa digestão. Já para alho eu não tenho. Então, procuro trabalhar mais com a cebola. Se você puder ingerir os dois, melhor. Melhor. Vamos às perguntas do pessoal de casa? Então, vamos lá. Começando com a pergunta da Marta. Tomo remédio para colesterol há 3 meses, mas eu tenho uma dúvida. Esse tipo de medicamento também ajuda a diminuir o nível de triglicéridos? Ajuda um pouco. Por que um pouco? Porque existem remédios que são confeccionados para o metabolismo do colesterol e outros para o perfil metabólico dos triglicerídeos. É diferente no nosso organismo. Então, nem sempre o mesmo remédio vai combater os dois. Mas quando você usa para uma finalidade, indiretamente ajuda no outro. Tá certo. Próxima pergunta foi enviada pela Jussara. Remédio contra colesterol ruim deve ser tomado antes ou depois da refeição? E é melhor no almoço ou no jantar? Ai, adorei, Jussara. Essa pergunta da Jussara é super importante para a gente esclarecer. Depende do tipo de remédio. Ela deve estar se referindo às estatinas. Tem a simvastatina, que é muito conhecida, por exemplo. Algumas estatinas, o metabolismo depende do jejum ou de uma quantidade pequena de alimento no nosso tubo digestivo. A simvastatina é um exemplo, a gente costuma deixar para tomar 21 horas, 22 horas, que é um horário que você já fez as 3 refeições do dia. Porém, surgiram mais recentemente algumas estatinas que você pode utilizar durante a refeição. Então, depende muito da estatina. O cardiologista certamente vai saber orientar. Perfeito. Mais uma. Samanta. Ingerir muita gordura dias antes da coleta de sangue para análise do colesterol pode ocasionar um resultado errado ou isso não interfere? Pode. De certa forma é proibitivo você ingerir, seja acidentalmente ou propositadamente, muita gordura, senão vai alterar. Aí você vai tomar um susto, pode induzir o médico até a tomar uma decisão errada. Então não se deve, pelo menos 72 horas, sem nenhum tipo de gordura dessas mais tóxicas, carne vermelha, porco. Então tem que respeitar o que eles mandam lá, né? Porque eles mandam o preparo. Existe um protocolo laboratorial que tem que ser seguido. Às vezes eu não respeitei e deu um resultado o exame. Falso positivo, que nós chamamos, né? Exato. Mais uma pergunta da Wanda. Com qual frequência é necessário medir os níveis de colesterol e triglicérides? Da forma como está o mundo hoje, onde as pessoas comem muito fora de casa, Regina, pelo menos uma vez por semestre. Se encontrar uma alteração, por exemplo, nesse início de ano, eu tenho pedido muitos exames de colesterol e triglicéridos pós-festas. Se eu encontro... Festa de fim de ano. Festa de fim de ano. Início de ano e pós-festa de fim de ano. Aí tá tudo alto. Com certeza. Se eu encontrar alguma coisa muito mais crítico, por exemplo, triglicéride acima de 500, com risco de pancreatite, eu não vou esperar 6 meses para refazer, correto? Claro. Eu vou dar orientação medicamentosa, nutrológica, e daqui 2, 3 meses eu estou refazendo. Quer dizer, é muito sério, né? Muito, não pode muito. querer enganar o médico. Às vezes não tem sintomas, mas o achado laboratorial pode ser preocupante do ponto de vista da saúde dos órgãos, né? Tá.
Mais uma pergunta que é da Maria Lúcia. Nunca fui de extravasar na minha alimentação e procuro praticar diariamente atividades físicas. Mas, mesmo assim, o meu colesterol ruim está muito alto. O cigarro pode estar causando esse aumento? E se eu diminuir, a taxa volta ao normal? Essa é uma pergunta super importante também. Veja, existe um aspecto genético que pode explicar o porquê que pessoas que têm alimentação boa, malham todos os dias e ainda assim tem colesterol alterado. Pois é, por quê, doutor É Edmo? uma questão de uma dislipidemia familiar. Então é uma alteração dos lípides ou das gorduras de origem familiar. Quando que a gente suspeita disso, Regina? Quando eu me deparo com pessoas com hábitos saudáveis, porém com níveis de colesterol ou triglicérides acima de 500, por exemplo, que é um valor muito, muito acima da normalidade, mesmo que a pessoa esteja mentindo para mim, dificilmente ela acumularia tanto no sangue dela. Então deve ter uma alteração grave no metabolismo, falta uma proteína que deveria destruir a gordura e ela não tem de nascença, questões genéticas mesmo. E aí nós temos que trabalhar com o aumento dos exercícios, aumento das medicações. Ah, tem medicação. Mudar o padrão alimentar realmente dessa pessoa. Agora, o cigarro, ele tem muitas toxinas. Essas toxinas se depositam no fígado, nas artérias e pode indiretamente ajudar a atrapalhar a degradação ou a destruição da gordura. É proibitivo, a gente sabe que fumar nunca é bom, todo médico diz que tem que parar de fumar, mas é proibitivo fumar quem tem colesterol alto? Pode ser fatal? O ideal seria proibir realmente. Ui. Eu procuro ter uma ponderação no consultório que é pedir para a pessoa ir reduzindo, porque eu sei que se eu falar para ela parar, ela não vai parar. É muito difícil. Então eu peço que ela vá diminuindo 2 a 3 cigarros por semana, por mês, porque eu sei que quantitativamente nós estamos ganhando alguma coisa. Mas então é uma questão É uma questão para ser resolver. banida, tem que ser eliminado. Mais uma pergunta da Edilene. Existe alguma relação entre o aumento do colesterol e o uso de anticoncepcional? Existe. Algumas mulheres é possível notar essa alteração. O anticoncepcional é uma quantidade mista de hormônios. E os hormônios participam da síntese ou da produção do colesterol pelo nosso organismo. Se a quantidade de anticoncepcional estiver exagerada, não houver uma orientação do ginecologista, a gente sabe que algumas mulheres, naquela ânsia de evitar a concepção ou de corrigir algum problema de ciclo, elas exageram. Tá. E aí esse excesso de hormônio pode contribuir para o aumento do colesterol. Perfeito. Mais uma. Maicon, é verdade que problemas na boca ou nos dentes afetam os níveis de colesterol? Nunca ouvi falar? Essa relação não está tão estabelecida, mas nós temos observado que pessoas cuja saúde bucal não é preservada, muda a flora bacteriana da boca, essa flora bacteriana pode ser absorvida e nós sabemos hoje que tudo no nosso organismo gira em torno do equilíbrio bacteriano, é a famosa microbiota do intestino, que é o segundo cérebro, Todos os médicos estão falando isso, Exatamente. Isso nós temos estudado muito na nutrologia e na cardiologia. Então, pensando dessa forma, o excesso de bactérias nocivas pode alterar o metabolismo e produzir mais colesterol. Quer dizer, o exame apresentou alguma alteração? Não seja negligente. Não seja negligente e comece a sua saúde, inclusive pela saúde bucal. Perfeito. Esse é um conselho interessante dessa pergunta. Perfeito. O doutor Edmo Atic Gabriel, que eu sempre troco, falo Edmo Gabriel Atic, mas é doutor Edmo Atic Gabriel, é médico, cardiologista e orientador de nutrologia. O site do doutor Gabriel é drgabrielcardio.com.br. Doutor como DR. Então é drgabrielcardio.com.br. Tão gostoso receber o senhor aqui. Com certeza. Parece que eu estou lá em Rio Preto batendo papo. Com certeza. Oi, obrigado tudo de bom. mais uma Bom vez, ano, Tudo viu? de bom para você. Vai com Deus. Bom final de semana. Obrigado. E nos vemos em breve. Se Deus quiser. Obrigado. Vai com Deus, doutor. Obrigado.